Vamos lá, meu povo lindo. Quinta dica de história para o Enem. Faltam 26 dias. Vamos lá. Bom, hoje eu vou tratar aqui num assunto muito importante, né, que é a Revolução Francesa. E aí vocês precisam estar muito ligados, porque a Revolução Francesa é muito grande, então eu dividi em duas partes, tá? Vamos falar primeiro aqui dos antecedentes. Você está vendo aí, ó, Iluminismo contra Antigo Regime. Então, esse princípio iluminista, lembra disso? Liberdade, igualdade e fraternidade, liberdade, igualdade e fraternidade, liberdade, igualdade, né? Vocês sempre lembram disso? Bom, essa tríade é contra o antigo regime, que é fundamentado no poder absolutista, no poder ideológico da igreja e nas práticas mercantilistas ainda de comércio, lembraram, né? Então a França ainda vivia no antigo regime e o iluminismo vem quebrar esse antigo regime, tá? Vivendo ainda no antigo regime, a crise econômica se abateu na França pelo menos desde o Luís XIV, um século e pouco atrás. O Luís XIV, que era o Rei Sol, aquele que disse o Estado sou eu, né, o símbolo do absolutismo francês. Mas a crise econômica também, que gerou crise política, tem muito a ver também com a participação da França em guerras, como a Guerra dos 7 anos, a Guerra de Sucessão Austríaca e principalmente a Guerra de Independência dos Estados Unidos, que a França se aliou aos Estados Unidos, venceram contra a Inglaterra, mas a França perdeu muita gente, perdeu muitos barcos, perdeu mantimentos, munições, ou seja, a França entrou em crise e sempre quem paga o pato é quem? A população, com os tributos super elevados, né? Bom, toda vez que tem problemas na França, eles convocavam os Estados Gerais, a Assembleia dos Estados Gerais, representantes do primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Mas isso não acontecia aí há mais de 100 anos. Então a França agora, no governo do Luís XVI, vai haver a convocação dos Estados Gerais. Vamos ver que Estados Gerais são esses aí. A Sociedade Francesa, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. O primeiro estado é o clero, tá, com 1% da população. O segundo estado, nobreza, 2% da população. O terceiro estado, que é o resto da população todinha, a burguesia, artesãos, trabalhadores urbanos, trabalhadores camponeses, sans-culottes, tá? Vocês vão ver quem são os sans-culottes, com 97% da população, que são aqueles responsáveis pela obrigação dos pagamentos dos impostos. Primeiro e segundo clero, primeiro e segundo estado, né? São aqueles que têm propriedade de terra, altos cargos, os cargos privilegiados, eles têm isenção de impostos. Tranquilo? Show. E aqui eu tenho uma imagem que mostra bem o terceiro estado, que seria esse velhinho aqui, ó, tendo que carregar, né, durante muito tempo, com duras penas, o primeiro estado representado pelo clero, dá para ver aqui ó, uma cruz na mão dele, ó, e representado o segundo estado aqui pela nobreza, com esse paramento todo aqui dessa roupa, também tem a espada aqui, esse chapéu todo decorado. Tranquilo? Show, né? Bom. Quem são os sans-culottes? Está aí para você. Os sans-culottes são sem-culottes, aqueles que não tinham condições de comprar aquelas calças coladas que esquentavam bem, muito parecido com a seda, né? Então, esses aí sans-culottes, eles usam uma pantalona ou pentalona, que é essa calça aí folgadona, né, que parece um bermudão para tentarem se aquecer, mas eles são responsáveis por defenderem a França nas fronteiras e iniciarem processos revolucionários também. Eles eram os artesãos, trabalhadores de terras também, alguns camponeses, mas muitos deles estavam sem empregos, muitos deles estavam sem condições de vida, passavam fome, muitas vezes também. Então eles viviam nos arredores ali de Paris, tá? Eles são os grandes revolucionários, esses sans-culottes, tá? Bom, primeira fase da Revolução Francesa, o Luís XVI é o rei da França, ele tentou realizar algumas reformas, ele coloca o ministro das Finanças, o Necker, mas o Necker ele vai informar, né, que a melhor forma, né, seria reduzir os gastos da corte e da nobreza palaciana também. Lembre-se que a burguesia faz parte do povo, tá? Então a nobreza, segundo estado, vive dentro de uma corte, junto ali com os principais representantes também do clero. Mas depois ele foi readmitido, né, e propôs a convocação dos Estados Gerais, que a última tinha acontecido desde 1614. O terceiro estado é uma coisa importante. O terceiro estado ele queria voto individual, voto por cabeça. E a gente sabe que na França não era assim. Era voto por estado. Ou seja, os representantes do terceiro estado tinham um voto, os representantes do segundo estado um voto, representante do primeiro estado um voto. O que acontecia? Primeiro e segundo estado sempre se juntavam contra o terceiro estado, e o terceiro estado, toda vez que levava propostas de mudança para agradar a população, vencia, era voto vencido, porque era sempre o primeiro e segundo estado 2 contra 1. Tranquilo? Bom,
Na segunda fase da Revolução, a gente vai ver que o rei ele possibilitou ainda o aumento dos representantes do terceiro estado, mas aumentar a quantidade do terceiro estado não adiantava se não desse a votação por cabeça. Então é convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, o terceiro estado se reúne num salão grande que era do jogo da pela, e aí eles se manifestam e juram, Lafayette sobe numa mesa e fala: só sairemos daqui pela força das baionetas, ou seja, fazendo a revolução. Eita! Olha que legal, tá vendo ali, ó, aquela ilustração? Massa, né? É o juramento da Sala da Pela. Ainda na segunda fase, eles saem dali depois e vão atrás de armas, vão até o Arsenal dos Inválidos. Pegam armas, mas não encontram ainda munições, pólvora, e eles sabem que isso vão encontrar na Bastilha, que é essa grande fortaleza, e lá tem muitos presos políticos também que precisavam ser libertos para ajudar a aderir ao movimento. A tomada da Bastilha é a data oficial da Revolução Francesa, é o 14 de julho de 1789. Dali, eles saem, forma-se uma assembleia e é criada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que inicialmente consegue esfriar os ânimos e conter um pouco a revolta. Tá entendendo? Não é difícil não. Depois eu acompanho com vocês para a terceira fase, quarta fase e quinta fase da Revolução na próxima aula. Até a próxima, pessoal. Show de bola. Vamos nessa que vai dar tudo certo para você no Enem.